certeza. Então, assim, inicialmente, eu gostaria de... Espera só um pouquinho, Patrícia. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, dizer que este é um grupo formado, né, pelo Ministério da Saúde, que teve como organizador o professor Braga. A coordenadora do grupo é a professora Rosiane Matar, da Escola Paulista de Medicina, e eu agradeço muito a presença, né, a lembrança do meu nome, e estou aqui hoje para a gente tentar dividir os nossos conhecimentos e tentar tirar a dúvida de todos. Junto comigo está o professor Zaconeta, que vai se apresentar. Boa tarde, meu nome é Alberto Zaconeta, faço parte do grupo que a professora Cristina citou, o grupo de trabalho para assistência à gestante e puérpera durante a pandemia de Covid-19. Estou muito feliz em estar participando desta reunião, que é uma reunião que é uma reflexão coletiva a partir de casos clínicos e acerca dos quais jamais fazemos um julgamento crítico, digamos, da conduta ou do profissional que o assistiu, mas como estamos tendo oportunidade de ouvir casos de todos os lugares do Brasil, a partir deles fazemos reflexões que nos permitam revisitar condutas desde a assistência primária até o nível terciário, que possam ajudar a diminuir o desfecho materno adverso. Então, vocês que não teve oportunidade de discutir com a professora Cristina, vocês vão ver que ela é de uma amabilidade incrível. Então, esse é o clima da nossa reunião aqui, de amizade, de confraternidade, de estarmos aprendendo todos juntos. Eu também queria dizer que uma coisa importante dessa reunião é que a gente consegue entrar em contato com colegas distantes, como é o caso agora aqui da doutora Patrícia, né, do Amazonas, tá certo? Porque eu estou em São Paulo, Zaconeta está em Brasília e você está em Manaus. Manaus, sim. Né? Então, eu acho que esse grupo, ele criou uma oportunidade única da gente poder dividir os nossos conhecimentos. E quero dizer que a gente aprende muito com vocês, porque são situações diferentes, né, locais diferentes, e como o professor Zaconeta comentou, a gente está aqui para a gente dividir e para aprender como lidar com essa doença, porque em muitos momentos ela tem muitas situações ainda que são desconhecidas, então a gente ainda precisa aprender muito, né? Então eu quero agradecer a presença da doutora Patrícia, deixa eu ver teu sobrenome, Patrícia Leite Brito, né? Que gentilmente vai nos apresentar um caso clínico. Então, obrigada, viu, Patrícia, pela sua disponibilidade. Você pode começar, pode se apresentar e mostrar e compartilhar aí as lâminas, tá? A tela, né? Sim, eu queria inicialmente agradecer, né, em nome aqui do meu estado, da secretaria e do Instituto da Mulher, Dona Lindu, que foi a maternidade onde ocorreu o atendimento da paciente, que isso realmente é muito importante, isso que a senhora colocou, desse aprendizado coletivo, das diversas peculiaridades regionais que o Covid nos colocou à prova, né, porque nem sempre o atendimento que a paciente recebe numa cidade como São Paulo, que tem tudo praticamente ali, todos os recursos necessários a tempo, né, como a gente coloca, é bem diferente da nossa realidade regional do Amazonas, como foi hoje de manhã, um caso apresentado pelo Pará também, que nossa dificuldade logística, né, professora? Nós não temos estradas, nós temos rios, e nossas pacientes, no deslocamento do interior até a capital, elas demandam dias de viagem, às vezes, em circunstâncias
ruins, em barcos, em rede, que o nosso barco aqui não é um barco com camarote, é um barco com rede, de vários andares, nível 1, nível 2 e nível 3, né? Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar na rede. Então, são situações que com certeza impactaram nesse número muito negativo que nós tivemos nas pacientes atingidas pelo Covid no estado do Amazonas. Então, nós escolhemos, né, o nosso hospital escolheu a apresentação de um caso que reflete bem isso, tá? É um caso bem regional que vai contar toda essa trajetória que uma mulher grávida amazônida sofreu e durante esse período de diagnóstico de Covid até o seu desfecho final, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela, não sei se eu vou pôr aqui uma janela, que depois eu consigo, vamos lá, aqui, a gente às vezes ainda se enrola, viu? Sem problema. Pode ir, Patrícia, pois é. Calma, pode ir. Patrícia, sem problema, se tiver dificuldade para compartilhar, eu também estou com o caso aqui, eu abro. Ah, sim. Para mim já apareceu. Tá aparecendo para vocês? Sim, começou. Pode colocá-lo em modo apresentação de slides. Pois é. Peraí, professor. Aqui eu sempre me enrolo. Na listinha de baixo, o grandinho. Pois é, só que o meu tá cortado. A minha faixinha aqui, eu não sei o que eu fiz, que eu diminuí a tela, eu não consigo chegar lá embaixo. Pode ser assim mesmo? Dá para ler, não dá, professor? Dá, tudo bem, pode continuar assim, dá, sem problema. Eu tô com medo de mexer e a gente sair da apresentação. Não mexe com o que está dando certo. Exatamente, também sou nessa teoria, professor. Deixa eu ver se eu coloco aqui Então, aqui é o nosso slide inicial, apresentação de caso clínico, e o nosso título é o desfecho materno grávida puérpera, né, com Covid-19. Foi atendida a maternidade Dona Lindu, que é o nosso Instituto da Mulher, é uma unidade de referência terciária específica para atendimento ginecológico e obstétrico de toda a região amazônica. Foi a cidade de Manaus, Amazonas, e eu que sou apresentadora do caso, doutora Patrícia Leite Brito, sou professora da Universidade Federal do Amazonas e feliz em estar participando dessa apresentação. Bom, e vamos iniciar falando um breve relato da paciente, paciente SPS, 41 anos, casada, escolaridade, segundo grau incompleto, natural da cidade de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas, local de residência também Nova Olinda do Norte, antecedentes obstétricos, gesta 6, para 3, sendo 3 os 3 normais e 2 abortos. A semana gestacional no momento da internação foi de 38 semanas, com relação ao pré-natal e número de consultas, não foi encontrado relato no prontuário. Quanto à classificação da gravidez, ela é classificada como uma gravidez de alto risco devido à idade da paciente. A situação vacinal também não foi encontrado relato no prontuário. E as medicações que essa paciente chegou a Manaus em uso, ela estava em uso de ceftriaxona, D4, ivermectina, D2 e Tamiflu, D4. Ponto. Então, essa paciente procurou a maternidade na sua cidade, em Nova Olinda do Norte, onde foi prestado o primeiro atendimento e iniciado o tratamento, que foi aquele que foi citado anteriormente. A paciente apresentou, então, evolução não favorável, com agravamento dos sintomas respiratórios, e foi, então, levada para Manaus. A admissão em Manaus foi feita no dia 2, ou no dia 6/2, na maternidade Ana Braga. Nessa instituição, ela chegou com a queixa principal de quadro de infecção respiratória aguda, com 6 dias de evolução, teste de Covid positivo, IgM, apresentar
taquipneia, saturação de oxigênio 94% com O2 de 5 litros por minuto, aqui em caternal, dor torácica posterior, e ao iniciar o atendimento na maternidade, foi introduzida a claritromicina e mantida a ceftriaxona, que ela já tinha iniciado na sua cidade. A evolução da paciente nesta data foi indicada, então, devido à gravidade do quadro e da gravidez estar a termo. Acredito que isso conduziu os obstetras a realizar a interrupção da gravidez, parto cesariano, devido ao quadro materno. No dia 7/2, a paciente apresentou piora do quadro respiratório e foi, então, indicada a sua transferência para a unidade intensiva de cuidados, sendo que, na maternidade Ana Braga, os leitos estavam todos ocupados. Foi uma época em que a cidade estava bastante lotada, com muitos casos de Covid, principalmente também nas maternidades que possuem a unidade de terapia intensiva. Então, essa paciente foi, então, imediatamente transferida para uma outra instituição, que foi, então, a maternidade Dona Lindu, que tem também a UTI materna. A paciente foi, então, transferida com saturação de 96% em máscara de O2 reinalante, com 6 litros de oxigênio por minuto. Ela apresentava quadro febril, apresentava o quadro de dor torácica e dificuldade respiratória. E as medicações utilizadas eram a ceftriaxona, a claritromicina, foi iniciado, então, a dexametasona, fisioterapia respiratória. Em 8/2, ela apresentou uma melhora do quadro, ou seja, ela internou no dia 7 na UTI, e no dia 8, apresentando uma melhora do quadro, achou conveniente encaminhar essa paciente para a enfermaria. Então, ela foi transferida para a enfermaria da instituição Dona Lindu. Permaneceu na enfermaria até 10/2, quando ela apresentou novamente um agravamento dos sintomas respiratórios e foi novamente indicado o retorno para a unidade de terapia intensiva materna. Devido ao quadro respiratório, ela foi internada e realizado a intubação dessa paciente. Ela fazia uso dos seguintes medicamentos: ceftriaxona, clexane, dexametasona, iniciou tazocin, meropenem e fazia uso de insulina regular, conforme o destro, possivelmente por alguma alteração diante do quadro do próprio COVID. Não há relatos que essa paciente seja diabética anteriormente. No dia 11/2, ela iniciou ainda a vancomicina e a colchicina. Fazia uso de fisioterapia respiratória e motora. Em 12/2, apresentou um quadro de evisceração e foi submetida a um procedimento de laparotomia exploradora para revisão da cavidade e ferramenta da parede abdominal beira-leito, na própria unidade de terapia intensiva. Foi realizado, nesse momento, uma transfusão sanguínea de concentrado de hemácia e de plasma fresco. No dia 14/2, a paciente segue, segundo relatos da UTI, um quadro grave, porém estável, está sedada. Foi realizada a primeira tentativa de extubação da paciente, porém sem sucesso. Nesse momento, os exames da paciente eram hematócrito 28, leuco de 17.000, plaquetas 519, ureia de 13, creatinina de 2,6, PCR de 98, sódio de 141, potássio 3,5 e a gasometria com pH de 7,408.
Foi suspenso a colchicina nesse período e ela seguiu estável. Em 17/2, ela iniciou um novo desmame de sedação na tentativa de uma extubação, porém sem sucesso. Foi realizada, então, a extubação no período de 20 de fevereiro, né, foi extubada com suporte de máscara não reinalante e assim permaneceu. Porém, em 21/2, essa paciente novamente apresentou sinais de agravamento da condição respiratória, do quadro respiratório, com dessaturação, e ela foi reintubada devido à piora do desconforto respiratório, porque apresentou broncoespasmo e fraqueza muscular. Hemodinamicamente, ela estava estável, sem drogas vasoativas. Em 24/2, ela apresentou discreta melhora, porém, mantinha-se o difícil desmame ventilatório. Ela guia com estabilidade hemodinâmica e continuava sedada. Ao exame, apresentava pupilas mióticas, por reagentes, frequência cardíaca de 11, pressão arterial de 10/6, bulhas normofonéticas, diurese presente e afebril. Começava a apresentar melhora gradual do seu quadro, do seu estado geral. Apresentava o uso da vancomicina, do Clexane e fazia uso da furosemida. Seguia estável, entubada e sedada. Em 4/3, ou seja, durante todo esse período, o paciente permanece em UTI com o mesmo quadro. Eu acabei suprimindo muitas datas, porque ela ficou um longo período internada na UTI. Em 4 de março, foi realizada a traqueostomia dessa paciente em centro cirúrgico, ela foi levada no próprio leito e foi realizado o procedimento com a presença de 2 cirurgiões que, por fim, conseguiram realizar a traqueostomia. A paciente estava em processo de despertar, estava agitada, estava desaturando, foi realizada a correção da hipocalcemia, apresentou episódios febris e mantinha a presença de estertores em base pulmonar. Apresentou também evolução gradual, com saturação de 96%, hemodinamicamente estável, sem uso de drogas vasoativas. Mantinha o uso de meropenem até 8/3, vancomicina foi reiniciada em 10/3 e apresentou resposta positiva aos estímulos dolosos. Em 11/3, ela já se encontrava em catéter de O2, com 3 litros por minuto de oxigênio, e saturando 94%. A sua variação do índice de Glasgow era 12, sem déficit motor focal e apenas apresentando paresia dos membros inferiores. Foi realizado o curativo da traqueostomia, com aquela espuma de Allenby, na tentativa de desfazer, né, de deixá-la sem o processo da traqueostomia. E em 11/3, a paciente começou a despertar, estava acordada, responsiva, abril, estável, com evolução clínica lenta, mais favorável. Teve alta da enfermaria para a enfermaria, mas na verdade ela passou da UTI para a terapia semi-intensiva, permanecendo lá durante 3 dias, e depois ela seguiu para o leito de enfermaria, onde permaneceu por mais 2 dias e teve alta hospitalar para sua residência em 22/3 de 2021. Bom, eu tentei aqui fazer um suprassumo de toda essa evolução. Como eu falei, foi uma paciente grávida de alto risco, infecção por Covid, apresentou 50 dias de internação, sendo que nesse período, 42 dias deles em UTI, foi submetida a um procedimento de parto cesáreo,
seguido de uma laparotomia no 7º dia de pós-operatório devido à evisceração para a ressutura da parede abdominal. Essa paciente foi entubada no dia 10/2 e seguiu entubada até 4/3. Foi traqueostomizada em 4/3 e apresentou uma evolução lenta, sem sequelas neurológicas, que foi um quadro, assim, bastante envolvente, né, para toda a equipe que trabalhou com ela, seja na enfermaria, seja mesmo na UTI, que tiveram uma proximidade muito grande com essa paciente. O RN, apesar de não ter nascido na nossa instituição, as orientações que nós recebemos, as informações que nós recebemos é que ele nasceu bem, 38 semanas, e que ficou sem sequelas, sem necessidade de recorrer à UTI, e não temos relato, infelizmente, de acompanhamento posterior dessa paciente, ou seja, após a alta hospitalar, não tem registro nenhum de contato com ela, não sei se outros departamentos do hospital chegaram a realizar esse tipo de contato, mas no prontuário em si, e recorrendo a fala com outros profissionais, a gente não sabia responder essa pergunta que estava lá como uma questão a ser respondida, né, naquele relatório. Bom, eu sei que foi um pouquinho corrido, mas eu queria agradecer e, como eu falei, foi uma realidade que a gente trouxe para essa apresentação, como muitas outras pacientes que moram no interior do estado, que demandam dos rios para se locomover, para sair do seu município, que muitas vezes são muito distantes de uma sede, que tenha uma assistência médica adequada, que nesse momento do Covid, que tivessem recursos, né? A palavra, na verdade, é essa, recursos, tanto de profissionais, como realmente os recursos de medicação, recursos técnicos, para que pudessem ter tido um desfecho menos grave dentro do desenvolvimento do Covid. Infelizmente, nós tivemos inúmeros casos. O Amazonas, eu acho que foi o estado que teve proporcionalmente maior número de gestantes e puérperas grávidas, gestantes e puérperas com Covid, infectadas com Covid-19, com um alto índice de mortalidade dentro desse grupo populacional. Aqui a imagem do nosso hospital, o Instituto da Mulher Dona Lindu. E finalizando, eu trago para vocês uma imagem que é o que enche os olhos de todo o mundo em relação, quando a gente fala de Amazonas, quando a gente fala da Amazônia. Mas, apesar das belezas naturais, dos nossos recursos naturais, essas mesmas belezas nos impõem diversos sacrifícios. E um dos sacrifícios é exatamente o deslocamento, as dificuldades logísticas, as dificuldades de acesso dessas pacientes em busca de um tratamento adequado. Nossos carros são os chamados batelões, como eu falei, né, que são os barcos regionais, e são eles que trazem essas pacientes do interior. E essas são as nossas mulheres ribeirinhas, esse fáceis amazônico, que muitas vezes precisa realmente de um olhar diferenciado, e lembrando que nós cuidamos, o obstetra cuida de 2 seres, né? Então, a prioridade para essas pacientes grávidas e puérperas que tiveram suas vidas ceifadas pelo Covid, nos remetem que precisamos aprender muito ainda, precisamos entender como chegar a cada cantinho difícil do nosso estado, do nosso país, para levar uma assistência universal e igualitária, como prega o nosso SUS. Muito bem, eu me disponho aqui a
conversar, já finalizei minha apresentação, espero que tenha conseguido, dentro da correria, apresentar a contento a evolução dessa paciente. Muito bom. Você pode tirar o compartilhamento, por favor? Isso, obrigada. Vamos voltar. Isso. Acho que seu caso é um caso muito interessante. Acho que a gente tem algumas coisas para aprender aí com vocês. Como eu havia falado no começo, 200 quilômetros aqui em São Paulo é muito diferente de 200 quilômetros aí na sua terra, né? Então, o tempo que se leva aqui é muito diferente do que acontece na sua região. Eu só queria te perguntar algumas coisas em relação à paciente. Essa paciente, ela era diabética? Não, professor, não tem relatos na entrada dessa paciente de que ela fosse diabética. Eu imagino que ela deve ter apresentado alguma descompensação pelo COVID, né, ao longo dessa grande evolução que ela teve, dessa longa permanência que ela teve dentro da rede hospitalar. Eu gostaria de falar que eu tenho a nossa colega que trabalhou com a paciente, a doutora Silvana, está aqui com a gente também na palestra, tá? Se ela puder falar, ela que acompanhou mais diretamente essa paciente na unidade de terapia intensiva lá da unidade maternidade Dona Lindu. Mas eu posso lhe esclarecer também algumas coisas. Porque durante a evolução foi introduzida insulina para essa paciente, por isso que eu perguntei. Sim. E é importante a gente saber se essa paciente era diabética ou não, porque as pacientes que apresentam intercorrências, elas tendem a evoluir pior, né? São pacientes que apresentam maior risco. Para a gente começar a discussão, acho que é interessante a gente sempre avaliar quando que ocorreu a doença, o período da evolução e quando essa paciente foi internada, né? Zaconeta, eu vou colocar aqui as lâminas do Ministério, vou compartilhar, e aí para a gente falar da evolução da doença, porque eu acho que é importante a gente comentar que essa paciente, ela... já tô indo. Que essa paciente, ela iniciou no 6º dia, né, que ela procurou. Pronto, estão vendo? Sim. Então, aqui é só para a gente fazer, né, divulgar o nosso manual, o manual de recomendações para gestantes e puérperas em relação ao COVID. E eu queria fazer um comentário aqui em relação à evolução da doença, porque eu acho que é importante isso. Então, essa doença, ela apresenta 3 estágios. O primeiro estágio até o 7º dia, o segundo estágio do 7º ao 10º dia. Então, no primeiro estágio é a infecção inicial, onde você tem a multiplicação viral. A segunda fase, que é a pulmonar, e a terceira fase, que é a fase de inflamação. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber aqui na evolução. Então, quando ela chegou, né, no dia 6 de fevereiro, ela já tinha 6 dias de sintomas. Então, ela deveria estar no 6º dia, certo? Isso. Estava fazendo uso já da ceftriaxona, né, que foi introduzida já lá na cidade dela. Isso. Outra coisa que eu acho que a gente precisa guardar, e seria interessante que todos os lugares, principalmente nas unidades básicas de atendimento, tivessem esse quadro, porque as pacientes, quando elas chegam nessas unidades, elas já deveriam ser avaliadas e saber se tem um alerta. Principalmente nessas regiões que são mais distantes, esse alerta ele tem que ser muito importante, porque eu tenho que avaliar de uma forma mais precoce para que essa paciente possa ter um atendimento e chegar ao local que possa dar esse atendimento em melhores condições. Então, os sinais de alerta, aqui, os scores de alerta, MILS, então a gente tem que é a paciente em relação à frequência respiratória. Então, já começa a ter um sinal de alerta amarelo quando a frequência respiratória dessa paciente, ela atinge 20, 24 movimentos
por minuto. Essa paciente, quando ela chegou, ela já tinha 40 movimentos respiratórios. Então, ela já estava no alerta vermelho. Quando a saturação de O2 ela é menor do que 95. Lembrando que para gestante é diferente de uma paciente não grávida. Então, isso são fatores que devem ser divulgados e devem ser lembrados. Principalmente quando eu tenho uma distância grande e um tempo grande para transferir essas pacientes. Quer dizer, quando ela chegou no serviço de vocês, ela já estava num quadro de moderado para grave. Aqui, quando a gente tem quadros leves, e aqui eu quero chamar a atenção na presença, né, do quadro clínico médio ou grave, aqui, moderado ou grave, em que a paciente ela tem a saturação de O2 menor que 95, que é o que já estava com essa paciente, e essa paciente ela ainda estava com um catéter de O2, né? Uhum. E uma frequência respiratória maior que 24, e a de vocês já tinha 40 de frequência respiratória. Zaconeta, você quer falar alguma coisa? Sim. Eu primeiro queria fazer uma pergunta. Eu tiro daqui? Ou você quer alguma lâmina? Não. Primeiro eu queria perguntar, queria dar as boas-vindas para a colega que assistiu a paciente. Como é o nome dela, Patrícia? Quem ficou é a doutora Silvana. Ela está na sala. Se ela quiser se apresentar aí, apareça aí, Silvana. Doutora Silvana, quero lhe dar as boas-vindas, lhe parabenizar, assim, lhe elogiar pelo seu esforço demonstrado no cuidado deste caso, que certamente é apenas a ponta do iceberg de muitos outros que a senhora deve ter assistido. Então, queria saber se essa paciente era obesa. Não era. E queria saber... Boa tarde. Deixa ela falar. Eu agradeço, doutor, pelas suas palavras. Boa tarde, todo mundo. Então, doutor, ela não era obesa. Era uma paciente que devia ter mais ou menos uns 60 quilos. Tudo bem. E queria saber também se... Aqui... que o outro questionamento também não era diabética. Tudo bem. E queria saber se a incisão que foi feita para a laparotomia foi Fanestil ou foi mediana? Doutor, eu acho que foi Fanestil. Eu acho que foi Fanestil mesmo. Não tinha, no relato cirúrgico que eu li, não falava a respeito de incisão mediana, não, professor. Porque me chamou a atenção a evisceração numa paciente não obesa e com uma incisão de Fanestil. Por isso que eu perguntei. E aí me pergunto se essa evisceração foi pelo esforço da tosse, ou seja, qual pode ter sido o fator que tenha levado a uma evisceração, que é uma coisa altamente infrequente, né? Sim. Não sei se a Silvana, que acompanhou mais ela, sabe alguma coisa a mais, Silvana? Não, doutora. A gente observa que muitas pacientes nossas, não obesas, elas costumam fazer descência de parede aqui na nossa UTI. Eu já vi relato em um mês, foram 4 pacientes pós-cesariana que fizeram descência de parede. Evisceração foi somente essa paciente. Às vezes a gente pensa que talvez seja uma paciente mais descompensada, né? Pelo Covid, pela longa internação, talvez uma subnutrição que leva a essa descência. Mas ela era eutrófica? Ela era eutrófica, mas ela já estava há algum tempo acamada, a nutrição que ela estava fazendo era enteral. Enfim, a gente não tem muito assim, relatos disso, né? Mas a gente, aqui na nossa UTI, como eu falei, no último mês a gente teve 4 pacientes que fizeram descência de parede, pós-cesariana. Ela tinha anemia? Doutora, acho que a doutora Patrícia estava com ela teve uma baixa do hematócrito, tanto que foi feito, no momento da cirurgia de laparotomia, ela fez uma reposição de uma bolsa de concentrado de hemácia e uma bolsa, se eu não me engano, acho que foi de plasma fresco, né? E aí estabilizou a questão do hematócrito, mas foi só nesse momento que ela fez a reposição.
Professora, a senhora me permite compartilhar umas lâminas? Claro. Vou... Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Sim. Então, eu queria compartilhar este slide aqui, foi feito por o Dr. Alan, que é um dos membros do nosso grupo de trabalho. E, vejam vocês que até o momento, na pandemia, nós tivemos 1.100 mortes relacionadas à Covid, 1.100 mortes maternas. E que em 2021, nós tivemos... e que em 2021 nós tivemos mais casos que em 2020. Então, em todo 2020, tivemos 457 mortes relacionadas à Covid, e em 2021, que ainda estamos em maio, 642. Então, por que eu queria mostrar este quadro? Porque já esta mortalidade é altíssima relacionada ao Covid, e o que nós tivemos hoje aqui foi um caso de near miss. Sim. Nós tínhamos uma mulher que tinha uma condição potencialmente ameaçadora à vida, e esta condição potencialmente ameaçadora se tornou uma condição de fato ameaçadora à vida. Então, esta paciente não morreu, mas ela esteve às portas de morrer. Olha quantos dias ela ficou na UTI. Sim. Então, quando nós estamos falando de 1.000 mortes maternas e arregalamos os olhos para dizer que tragédia, estas não entram. E sempre tem muito mais near misses do que mortes maternas. Então, o caso que o grupo de Manaus hoje nos traz uma tremenda reflexão de que, por baixo do pano das mulheres que morrem, por cada uma delas, temos pelo menos 10 que passam pelo que essa paciente passou, que é o near miss. Então, eu queria, neste primeiro momento, fazer a reflexão do near miss, entender que a história desta paciente não pode ser contada como foi tudo bem. Não foi tudo bem. Olha, na verdade, essa paciente, por todas as condições que as nossas colegas citaram, regionais, pela gravidade da doença, pelo colapso que a pandemia causou, não foi tudo bem com ela. Ela não morreu, mas ela percorreu todo o caminho da morte. E, além de fazer esta reflexão e demonstrar o número da mortalidade, queria dizer para vocês que a letalidade de pacientes internadas em 2020 era de 5,5%. Este é um dado que o nosso grupo traz. Ele foi tirado do Observatório Obstétrico Covid-19. E em 2021, esta letalidade é o dobro, 11,5%. Isso. Então, vejam só para o que temos que nos preparar. Então, estas eram reflexões que eu queria trazer a respeito deste caso. Talvez para aquecer um pouco o debate, claro que talvez na mão de qualquer um de nós, essa paciente, com 38 semanas, teria resolvido a gravidez, mas será que teria sido possível tentar a indução, considerando que o efeito inflamatório da doença, quando somado ao efeito inflamatório da cirurgia, tem um efeito exponencial? Esta não é uma pergunta de julgamento, apenas uma reflexão para outros casos. Sim, perfeito. Zaconeta, por isso que eu acho que era importante se colocar a data de início da doença, que eu acho que cada vez mais a gente tem que chamar a atenção na evolução da doença, que assim, é difícil agora a gente fazer alguns comentários, porque a gente não estava lá no momento, tá certo? Nós estamos vendo a apresentação, mas acho que algumas coisas, elas precisam ser colocadas,
porque talvez isso que foi feito, no ano passado, a gente também teria feito, que seria a resolução imediata. Mas com os estudos e com os trabalhos, a gente tem observado que quando você interfere, quando você atua, e tem vários estudos, mas não em gestantes, mas em pacientes gerais, em que você faz um procedimento cirúrgico, quando ele se encontra no período inflamatório, o risco de mortalidade aumenta muito. Então, aí nessa paciente, né, claro que a gente não estava presente para poder ver, para poder avaliar, mas talvez, né, se tivesse feito a indução, ou até se aguardado melhores condições da paciente, se ela não teria tido uma resposta melhor. É verdade, é uma reflexão, né? Isso que o professor Zeconeta colocou sobre o Niermis, foi essa, provavelmente, era essa a minha intenção de trazer um caso em que não houve a morte, porque, pelo que eu percebi, vários casos apresentados anteriormente culminavam com o óbito da paciente. Então, eu quis trazer uma trajetória diferente, como eu falei, de uma mulher amazônica que percorreu, veio lá do interior e que bravamente, apesar de todos os percalços do meio do caminho, passou ali 40 dias dentro de uma UTI e saiu sem nenhuma sequela, né? Então, isso mostra que, apesar de tudo, a gente tem condições de minimamente realmente oferecer, retirar essa paciente da porta da morte, como diz o professor, né, Zeconeta, de que ela percorreu todo o caminho e nós conseguimos resgatar. Mas foi um caso que comoveu todo mundo, porque é uma mãe que ficou sem ver seu filho praticamente, né? Ela, depois que teve o bebê, ela ficou 2 dias, num dia na enfermaria, que foi quando ela teve contato com o RN, e depois ela retornou para a UTI. E daí, então, ela só teve contato às vésperas da sua saída, 42 dias depois. Ela ficou praticamente 40 dias sedada, essa paciente. Mas é um caso bem interessante e eu também acho que merece uma reflexão. Mas eu acho, professor, que o medo de estar diante de uma paciente que a gente não sabe como vai se dar a evolução dela, estando ela com um feto a termo, né, e com uma iminência de sinais de agravamento da doença COVID, isso bota uma equipe toda em xeque, né? Vem toda uma cobrança de família, gente, mas ela tá mal, não vai tirar esse bebê, e não, com certeza. Plantão, não é? A cada plantão, o senhor sabe que entra 2 médicos, sai outro, cada um pensa de um jeito. Então, eu acho que para dar, inclusive, para o bebê, talvez, uma melhor chance de que ele não passasse por um estresse intrauterino e que pudesse vir a complicar e impactar numa mortalidade neonatal aí, num óbito, foi indicada a cesárea. A gente se coloca no lugar do colega, numa emergência obstétrica, né? Normalmente superlotada, em que você tem que discernir, bom, o que a gente vai fazer? Vai manter ela aqui no oxigênio? Vai fazer que recursos? Ou já vamos interromper e encaminhar essa paciente por uma conduta pensando nela em primeiro lugar, que no caso seria a UTI? Concordo com a senhora. Outra reflexão, eu não sei quem está sendo nosso público, né? Nós temos 24 pessoas na sala, às quais encorajamos a fazerem perguntas. Gente, se você é enfermeiro e está na sala, médico de família está na sala, todos vocês, pelo amor de Deus, se sintam à vontade para participar. Outro comentário é o seguinte: veja que esta paciente, ela foi encaminhada para a maternidade Ana Braga, e eu tinha notado escrito aqui grande, essa maternidade tem UTI, e depois a doutora Pérez nos contou que tinha UTI, mas estava lotada. Então, um recado importante é o seguinte: quando o sistema está colapsado, com UTI ou sem UTI, se as UTIs estão lotadas, a paciente vai morrer. Então, nós, como profissionais de saúde, não podemos deixar de recomendar, temos que evitar que a grávida se infecte. Temos que distanciamento social, lavado de mãos,
uso de álcool gel, agora vacina, encorajem as suas pacientes a se vacinarem, aquelas que são de risco, tem uma norma do Ministério. Vários estados estão fazendo movimento para vacinar pacientes gestantes que não são de risco, que não têm comorbidades, com vacinas que não são a da AstraZeneca. Então, encorajem os seus pacientes, as suas pacientes, a se vacinar. Vamos ver se tem mais alguma, se tem alguma pergunta do nosso grupo. Eu quero falar uma outra coisa. Vocês perdem, então, o contato com a paciente? Então, ela teve alta e não tem mais contato? Professora, deveríamos ter, né? Mas eu não encontrei relatos nenhum. Inclusive, na ficha de admissão da paciente, eu não localizei telefone dela, que eu iria eu mesma tentar fazer um contato, para saber como ela está. Não consegui encontrar. Eu não sei se ficou em algum outro registro, se lá na UTI materna existe esse registro, mas no prontuário normal dela, eu não consegui encontrar. Mas até uma outra reflexão que a gente também tem que fazer, né, professora? A Silvana quer falar. Isso, pode falar, Silvana. Então, esse caso, como a doutora Patrícia falou, foi bem comovente aqui para a gente da UTI, porque foi uma longa internação e a paciente, ao contrário do número elevado de mortalidade, foi uma paciente que evoluiu de forma lenta, mais satisfatória, e conseguiu ir de alta para casa. Então, devido a esse fato, ela manteve contato com algumas pessoas da equipe, e ela entra em contato com eles, ela está bem, o bebê está bem, ela voltou para o interior, ela não está mais em Manaus, que é a capital, ela está no interior. Ela saiu daqui uma doente crítica, com uma neuropatia do doente crítico, e já a equipe relata que ela está deambulando sozinha. Ela foi decanulada, está com a respiração dela preservada, e o único relato que a equipe fala é que ela ficou com uma paralisia, uma espécie de parestesia, na verdade, no pé, que ela já apresentou aqui na UTI, e ela foi para casa, e até hoje, quando ela fala com a equipe, o pé dela continua com esse problema, somente. E agora, então, eu não estou vendo perguntas, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. E a anticoncepção dessa paciente? Sextigesta? Não, sextigesta, 4 para agora, né? Hã? Não foi feita. Doutora. Não sei. Lá no interior... A gente, né, em todos os eventos, nas aulas, a gente tem discutido muito o risco de vida da paciente, mas a gente não pode esquecer da orientação de anticoncepção nessas pacientes. E aí, vocês têm o DIU, que poderia ter sido colocado. Na Dona Lindu, nós temos o programa que faz a inserção do DIU no pós-parto imediato, né, para curetagem, para a parto cesárea e no parto normal. Porém, aqui vai também outra reflexão. Essas pacientes, elas deviam vir orientadas desde o pré-natal, mas elas não recebem essa orientação. Essa oferta do DIU que é feita dentro da maternidade, isso é assustador para a mulher que desconhece o que é o DIU. Nossa, o que a doutora quer colocar dentro de mim? Né? Então, ela tem dificuldade em aceitar uma coisa que ela desconhece. Como é que ela vai dizer eu quero ou eu não quero naquele momento crítico de trabalho de parto, né, de dor, de angústia, de ansiedade para o nascimento de um bebê, e aí vai oferecer. Então, é o momento que a maternidade tem de oportuno. Ok, é uma intenção maravilhosa, mas eu acho que o trabalho para que isso tenha um reflexo mais à frente, impactando aí na diminuição, né, de gravidez indesejada, nas adolescentes principalmente, que vai refletir numa menor incidência de morte materna, a gente sabe disso, né, deve ser feito no pré-natal, né, professora? Eu penso desse jeito. Concordo com você. Eu acho que o hospital faz a parte dele, mas precisa vir orientação.
a gente precisa sensibilizar todos os profissionais de saúde, principalmente os que trabalham na unidade básica. Mas essa paciente, né, sem método, 41 anos, ela tem chance de voltar, né? Tomara que não, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer de fazer a oferta, né? E aí, lembrando que para essas pacientes com Covid, não tem contraindicação da utilização do DIU de cobre. Ou ela poderia ter saído daí com um método com progestagênio isolado, né? Aqui eu queria... Eu acho que esse assunto que a professora abordou aqui, ele é tão importante. Ele é tão importante, gente, porque hoje em dia existe o conceito colocado pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia do quarto trimestre. O quarto trimestre é a assistência que prestamos à mulher nos 3 meses subsequentes ao parto. E olha que interessante, esta paciente que foi um near miss e que está tendo algum tipo de contato com o sistema de saúde, ela está afetivamente ligada. Este é o momento em que no próximo contato tem que se oferecer para ela, por exemplo, mini pílula. Porque ela ficou 60 dias fora de casa e quando chegar em casa, ela, entre as cobranças que ela vai ter a cobrança do sexo. Então, eu acho que foi muito bem colocado e acho que isso tem que ser posto. E a anticoncepção, que nos parece que nós já temos falhas fora da pandemia, ela se acentua na pandemia, porque se essa paciente hoje procurar um posto de saúde, vai haver receio em passar pílula por conta do estado de hipercoagulabilidade, pelo Covid, porque puérpera, vai ter barreiras. Os hospitais, neste momento, não estão em condições ótimas de receber pacientes para DIU de intervalo. Então, acho que no próximo contato seria muito interessante, realmente, acho que este hospital que tratou tão bem da paciente colocaria uma cerejinha no bolo se no próximo contato oferecesse anticoncepção com pílula de progesterona para ela. Vamos providenciar isso. Eu mesma vou, com a doutora Silvana, vou pegar esse contato dela, porque, como eu falei, no prontuário eu não encontrei o telefone da paciente, mas acredito que por conta dos laços que ela criou com a equipe, né, as enfermeiras, as técnicas, que são aqueles que ficam ali dioturnamente com a paciente, né, tem aquele contato físico o tempo todo com ela e que de uma certa forma, passa um carinho para a paciente, aquele carinho que a paciente de UTI precisa. Deve ter criado algumas amizades aí, e eu vou solicitar dessa equipe o contato, e eu mesma vou sugerir que ela ou venha para Manaus, para a gente oportunizar algum tipo de conduta, ou mesmo a inserção do DIU. Ótimo. Lá Eu compartilhei aqui no grupo um estudo brasileiro que nós tivemos a oportunidade de conduzir, que é sobre inserção de DIU durante a cesárea. E depois vocês leiam com calma, lá tem um quadrinho muito interessante de anticoncepção durante a gravidez e puerpério. E acho que é importante reforçar o que a doutora Patrícia falou, que tem que se falar de anticoncepção durante o pré-natal, porque senão o DIU é um elemento estranho no pós-parto que ele chega num momento inoportuno. Acho que foi muito bem colocado. Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Por enquanto, não temos perguntas do nosso auditório. Eu acho que eu, como animador de grupo, estou fraco, professora Cristina, que as pessoas não estão querendo participar. Vou mudar de ofício. Não, é que o caso ele foi esclarecedor. Rose Lobo, quer falar? Oi, tudo bem? Quero falar por favor. sobre o DIU. Eu sou a Rose Lobo, eu sou a diretora da maternidade Ana Braga, que é a maior do estado, né? E nós, falando sobre o DIU agora, eu posso me manifestar que nós voltamos com o planejamento familiar e a inserção do DIU. O que chamou a atenção é que nós estávamos com uma demanda reprimida de quase 200 mulheres com nome, telefone, todas aptas à inserção. E nós começamos. E nós estamos fazendo agora uma semana de incentivo, tirando dúvidas,
conversando com as enfermeiras, para as enfermeiras tirarem as dúvidas das pacientes, justamente para fazer a inspeção logo após o parto, né? Tirar muitos mitos que elas têm. Nós ficamos assustados que esse mês de abril nós fechamos um quadro de 700 partos, um dos maiores já marcados, né? A gente sabe que a Ana Braga é a maior, pega muito do interior. Nós temos mãe com 6, 7, 8 filhos, então essas aí a gente já está fazendo praticamente automaticamente, conversando, né? E tirando muitas dúvidas, porque muitas vezes a mulher tem medo de colocar, porque por muitos mitos que vai inflamar, que vai acontecer alguma coisa, mas não, a gente está com uma equipe multidisciplinar hoje, na assistência boa, e nós estamos com bons resultados com a colocação do DIU. Por mais que é o DIU bom, né, que é de 10 anos, nós vamos fazer, inclusive, explicando para ela que nós vamos fazer toda a manutenção a cada 3 meses, deixando a paciente segura, porque isso também reflete muito. O Ministério da Saúde recomenda a não gravidez, não ficar grávida nesse período de pandemia, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Tá bom? Eu queria só deixar essa colocação aí que a Ana Braga está ativa. Que bom, muito bom. A cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ele tem estimulado muito a utilização do DIU no pós-parto. E houve um aumento muito grande da aceitação desse método nesse momento. Tem muitos lugares aqui na cidade que a incidência de inserção chega a 38%, 40% das pacientes aceitam a inserção do dispositivo intrauterino. Então, eu penso, quanto mais a gente falar, né, quanto mais se tirar dúvidas, quanto mais houver comentários em relação ao DIU, isso é muito positivo, isso é muito bom. Mas a gente não pode perder nenhuma janela de oportunidade. Claro que se a paciente chegou na maternidade, ela não tem condições de conversar, é difícil. Mas se a paciente chegou, ela está em trabalho de parto e eu consigo conversar, a gente consegue ter uma aceitação e um aumento da inserção do dispositivo intrauterino. Em anticoncepção, acho que a gente não pode perder nenhuma janela de oportunidade. Qualquer consulta ginecológica, qualquer consulta de pré-natal, qualquer atendimento deveria ser falado e orientado em anticoncepção, para ajudar essas mulheres, né? Principalmente quando elas moram longe e não têm muito acesso. Então, eu acho que o DIU é uma ótima opção para essas pacientes. Aqui, professora, as maternidades grandes, no caso, a maternidade Ana Braga, a Dona Lindu e a Balbina, não tenho tanta certeza, mas uma outra que é não do estado, mas do município, também preconizam esse programa de utilização da inserção do DIU, né, no pós-parto imediato. E nós temos tido boa aceitação. Eu mesma fiz um levantamento de julho de 2019 a 2020 das pacientes que recorreram ao método, e nós, lá na Dona Lindu, foram feitas 180 inserções de DIU dentro desse período. Eu acho... Mas 180 é muito pouco, né? É pouco, mas num universo grande. Mas eu considero bom dentro de um universo que a gente partiu do zero, né? Então, de um ano, nós tivemos 180 adesões de pacientes. Para quem não tinha nenhuma, não se fazia nada antes, eu acho que é um bom começo, né? Foi um bom começo. Isso. Maravilha. Tomara que esse número se multiplique, aumente, né? E eu queria falar uma outra coisa, que nós, como profissionais de saúde, nós somos extremamente importantes na orientação de anticoncepção. Então, se eu aceito o método, se eu ofereço o método, porque o que a literatura mostra para a gente? Mostra que se eu conversar com a paciente, se eu apresentar o método, a chance dela escolher, né, dessa necessidade de anticoncepção dela ser preenchida, é muito grande. Então, a gente tem que oferecer,
tirar as dúvidas, e sempre vai ter uma das opções, se ela não gosta, porque, claro, não é todo mundo que gosta do DIU, mas agora a gente tem o implante para oferecer, o Ministério liberou o implante para algumas situações, a gente torce para que essas indicações elas se ampliem, mas tem o injetável trimestral, que todo posto de saúde tem, lembrando que as contraindicações para o injetável trimestral são muito pequenas, então a gente tem condições de ter acesso a vários métodos oferecidos pelo governo. Gente, esta conversa foi tão interessante que o nosso tempo terminou. Veja, eu acho que este caso nos trouxe reflexões muito interessantes. Podemos refletir sobre o Near Miss, podemos refletir sobre a importância dos scores de alerta, podemos refletir sobre anticoncepção no puerpério, podemos refletir sobre vários assuntos. Então, eu tenho certeza, convicção, vou falar por mim, eu saio desta reunião melhor. Eu acho que eu saio desta reunião um médico melhor, sabe? Serei sempre grato por isso, e grato ao pessoal, desta vez, do Amazonas, por ter nos ensinado, por ter compartilhado a sua experiência conosco, e por estar ajudando a mudar a realidade da mortalidade materna no país. Vou pedir para a nossa professora Cristina, vou pedir para a Patrícia fazer algum comentário e depois para a professora Cristina nos dar a honra de encerrar. Bom, professor, eu só tenho a agradecer realmente o fato de estar aqui representando, né, o meu estado, como eu falei, e apresentando um caso que teve um desfecho favorável, mas foi mediante um grande empenho de toda uma equipe, de toda uma estrutura que essa paciente conseguiu ter, né, e que infelizmente não foi a realidade para todas as grávidas. Nem todas as grávidas do interior tiveram acesso a chegar à capital, nem todas as grávidas do interior tiveram recursos para ter tratamento adequado no momento oportuno. Então, esse nosso caso foi uma paciente que, como disse a Silvana, nos alegrou, porque nós conseguimos mostrar que é possível, sim, diante das adversidades, ter desfechos favoráveis, ter empenho de equipe, ter trabalho conjunto, né, e em nome de salvar 2 vidas, que é da mãe e do bebê. Olha, eu quero dizer que, na verdade, você devolveu essa mãe para mais 3, então, senão teriam 4 órfãos, porque eu penso que o Covid na grávida, ele tem um peso muito grave, sério, porque ele não traz repercussões só para a pessoa que tem Covid. Ela traz uma repercussão muito séria e pesada para a família, porque ficam os órfãos, que, na verdade, a gente vai ter muitos órfãos, e eu não sei como é que essas coisas vão evoluir, né? Porque a gente já sabe que a violência já aumentou, com certeza a parte social, a parte econômica também vai ter grandes repercussões, a gente só vai conhecer isso mais adiante. Então, eu diria que o trabalho de vocês, de ter devolvido uma mãe para esses 4 filhos, foi um trabalho muito bom, né? Mesmo que com as sequelas, que, na verdade, também quando a gente pensa em Covid, a gente pensa só na parte pulmonar. E o que a gente tem visto nas discussões dos nossos casos é que existem muitas sequelas neurológicas que nem são muito bem abordadas ainda, e nem se fala muito, mas nós já tivemos casos, né, com lesões de neurocovid, e agora vocês também mostrando sequelas. Então, eu acho que a gente tem que pensar que o Covid ainda é uma doença que a gente ainda precisa investigar, estudar muito, porque ele tem muitas repercussões, né? Muito obrigada pelo caso, pela divisão, né, de conhecimentos aí, por vocês terem passado para a gente o que acontece na região de vocês. Acho que esse é um aprendizado que é muito importante nessas discussões. Quero agradecer também a doutora Silvana, porque eu imagino que ter acompanhado essa paciente por todo esse período não deve ter sido fácil, né? Obrigada, professora.
E eu acho que a gente pode finalizar aqui a reunião. E conto com a presença de vocês nas nossas próximas reuniões. Então, todos os dias, às 11 horas e às 16 horas da tarde, nós temos a apresentação e discussões desses casos. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado. Tchau, Patrícia. Tchau, Zaconeta. Tchau, 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 Silvana. Obrigada a todos. Obrigada.